Vai ser sancionada hoje, sem vetos, a chamada Lei dos Caminhoneiros. A decisão foi tomada diante da liberação de quase todas as rodovias federais e da redução das manifestações dos caminhoneiros. Entre as medidas, a presidente Dilma Rousseff assegura perdão das multas por excesso de peso expedidas nos últimos 2 anos e ampliação de pontos de parada para descanso. Além disso, o governo vai negociar com o Congresso a prorrogação por 12 meses das parcelas de financiamento de caminhões. E o Ministério da Saúde anunciou a revisão nas normas para reajuste no preço dos remédios. As medidas já passam a valer este mês. O novo cálculo vai levar em conta a inflação, a produtividade e a concorrência da indústria. Segundo o Ministério da Saúde, o cálculo de reajuste foi atualizado para se adequar à realidade de hoje do mercado farmacêutico brasileiro. O novo índice de reajuste dos remédios será divulgado no próximo dia 31 de março. Basicamente, a lógica é onde tem muita concorrência, medicamento que tem 30 marcas diferentes no país, você pode dar um teto maior, porque seguramente, como tem muita concorrência, a concorrência é quem regula. Já na outra ponta, um medicamento que é patenteado e tem um único fabricante no país, se você não colocar ele, vamos dizer assim, com uma trava muito próxima, né, muito baixa, ele tende a aumentar porque ele não tem concorrência com ninguém. Segundo o Ministério da Saúde, o reajuste no preço dos medicamentos deve ficar abaixo da inflação. A expectativa é que a mudança no cálculo provoque uma redução nos gastos dos consumidores de até 100 milhões de reais. É uma metodologia que dá um impacto mais real, mais concreto e que produz uma redução de expectativas de gasto superior a 100 milhões de reais. O Ministério da Saúde também anunciou hoje um modelo mais simplificado para análise de preço e registro de medicamentos clone, aqueles que têm a mesma fórmula e método de produção que outros remédios de marca. A indústria que quiser registrar o medicamento vai ter garantia de manutenção de preço já praticado no mercado. A medida permite a ampliação dos clones no mercado, beneficiando o setor, que vai ter o processo acelerado, e os consumidores, que vão ter mais opções de marcas e preços disponíveis. Essas medidas que estão sendo anunciadas no que diz respeito a essas mudanças na precificação dos medicamentos registrados como clone, elas vão, sem dúvida nenhuma, acelerar esse processo de análise da Anvisa, né, e vai beneficiar muito, né, essa nossa capacidade de regulação, certo? Dando maior qualidade, sem hipótese alguma ter qualquer quebra no padrão de proteção sanitária de segurança, porque nós estamos falando do mesmo produto. A Venezuela tomou mais uma medida polêmica para retalhar os Estados Unidos. Agora vai exigir visto dos americanos para entrar no país. O presidente venezuelano Nicolás Maduro criou neste fim de semana um sistema de visto obrigatório para todo cidadão americano que visitar a Venezuela. Segundo Maduro, trata-se de um mecanismo de controle para impedir interferências dos Estados Unidos. Uma lista antiterrorista que vai ser encabeçada por uma lista antiterrorista que vai ser encabeçada por George Bush, Dick Cheney, o ex-chefe da CIA, George Tenet, o congressista de ultradireita Bob Menendez, Marco Rubio e outros. Eles não poderão ingressar na Venezuela por serem terroristas. Fora daqui, terroristas. Por Mario Díaz Valar, não poderão ingressar na Venezuela por terroristas. Fora daqui, terroristas. O presidente determinou ainda a revisão e a redução do corpo diplomático de Washington em Caracas. O presidente também afirmou que toda reunião realizada por diplomatas americanos na Venezuela deverá ser conhecida e autorizada previamente pelo governo local. Maduro explicou que tomou a decisão de exigir visto após a captura de um piloto americano no estado de Táchira, no oeste da Venezuela. O piloto é suspeito de espionagem. As relações entre o grupo palestino Hamas e o Egito ficaram ainda mais difíceis com uma decisão da justiça egípcia. A corte qualificou o movimento como terrorista. Um tribunal egípcio decidiu neste sábado que o movimento palestino Hamas é uma organização terrorista. O tribunal havia recebido 2 ações que acusavam o Hamas de estar diretamente envolvido nos ataques jihadistas contra o exército e a polícia na Península do Sinai.
A sentença chega dias após a adoção de uma nova lei antiterrorista que permite às autoridades fechar a sede de qualquer organização declarada terrorista, assim como congelar seus bens e os de seus integrantes. O Hamas denunciou a decisão como uma grande vergonha que mancha o prestígio do Egito. Essa decisão é um presente para o inimigo sionista. As autoridades egípcias e da Liga Árabe devem trabalhar para parar esta campanha judicial e midiática contra o povo palestino. O Egito deve parar de exportar sua crise interna. Também neste sábado, um tribunal egípcio condenou o guia supremo da Irmandade Muçulmana, Mohamed Badi, à prisão perpétua e confirmou a pena de morte para 4 acusados em um julgamento pelo assassinato de manifestantes ocorrido em 2013. O Papa Francisco voltou à rotina pesada depois do retiro espiritual de Quaresma. E essa semana a agenda no Vaticano inclui um compromisso especialmente importante para o Brasil. Que o Papa Francisco está de volta do seu retiro espiritual, ele tem uma semana movimentada pela frente. Na segunda-feira vai se reunir com o primeiro-ministro do Kurdistão iraquiano, Barzani Nechirvan. O Kurdistão é a única área do Iraque onde milhares de famílias cristãs encontram refúgio do Estado Islâmico. No mesmo dia, o Conselho Pontifício do Vaticano para a Justiça e a Paz realiza uma coletiva de imprensa liderada pelo cardeal Peter Turkson para apresentar um projeto para ajudar comunidades que vivem na Amazônia. Na quarta-feira, o Papa vai liderar sua audiência geral semanal na Praça São Pedro. Nesta mesma semana, os bispos do norte da África estarão reunidos com o Papa Francisco como parte da visita ad limina. No dia 7 de março, sábado, o Papa vai se reunir com milhares de membros do movimento Comunhão e Libertação. São pessoas de todo o mundo que vão até Roma. Na mesma tarde, o Papa vai visitar a Igreja de Todos os Santos para marcar o 50º aniversário da primeira missa de Paulo VI no vernáculo. Foi a primeira vez que um Papa realizou uma missa pública que não era em latim. No domingo, ao meio-dia, o Papa vai liderar o Ângelus da janela do seu apartamento com vista para a Praça São Pedro. À tarde, ele vai visitar a paróquia Maria, Mãe do Redentor. E é hora de falar de esportes. Beto Quinalha já está a postos para trazer para a gente as principais manchetes do século XXI esportes. Muito boa tarde, Beto. Muito boa tarde para você também, Renata. Isso mesmo, já estamos aqui no estúdio do nosso século XXI Esporte, a partir da 1 da tarde. Eu, Elias Aredes e Leandro Bolles, vamos falar tudo o que rolou no mundo do esporte nesse final de semana. Afinal de contas, rolou clássico por todo o Brasil. Teve clássico em Pernambuco, na Bahia, teve clássico no Rio Grande do Sul, teve clássico em Santa Catarina, clássico no Rio de Janeiro, vitória da equipe do Botafogo diante da equipe do Flamengo, a comemoração de 450 anos, a despedida de Léo Moura, depois de 10 anos, as imagens do Léo, que foi o capitão ontem da equipe do Flamengo, mas se despediu com derrota. O Botafogo ganhou, tá bem, o fogão dentro do Campeonato Carioca. Isso e muito mais, Renata, a gente vai mostrar daqui a pouquinho, a partir da 1 da tarde, a gente espera você aqui, tá certo? Tá certo, então, 1 da tarde, século XXI Esportes. E a seguir, a festa dos 450 anos do Rio de Janeiro. Em Manaus, o céu fica encoberto por nuvens, podendo ocorrer chuvas de curta duração a qualquer momento. Os termômetros marcam a máxima de 33 graus. Muitas nuvens no céu da capital do Espírito Santo e possibilidade de chuvas em áreas isoladas. A temperatura máxima prevista é de 30 graus.